Desde tempos remotos, o ouro chamou a atenção dos homens. Brilhante e incorruptível, ele representa todas as virtudes da divindade. Mas a ambição do ouro pode destruir culturas e mobilizar populações inteiras. Na América, essa ambição teve um nome, o nome de um fantasma: Eldorado. Ninguém sabe com certeza quem foi o primeiro a falar de um país de ouro, mas na Europa havia muita gente disposta a acreditar que tal país existia em alguma parte do mundo. Penso que o mito do Eldorado é, em certa medida, anterior ao descobrimento e à conquista da América. Nasceu da febre da busca do ouro pelos alquimistas da Idade Média, que os levou a buscar uma fórmula que lhes permitisse transformar todas as substâncias em ouro. A construção do mito do Eldorado é muito curiosa, porque não é um mito americano, nem é exatamente um mito europeu, e sim um cruzamento do que aparece em livros de cavalaria com a realidade da América. Para a Europa medieval, qualquer terra longínqua e desconhecida podia ser a sede de civilizações fantásticas. Tratava-se de mitos e fábulas que alimentavam o desejo e a ambição do europeu daquela época. A ideia de cidades douradas, de Eldorados, de grandes riquezas, de Manoa, de Brasis, de Antilhas, todos nomes do encantamento europeu, é muito anterior à conquista. Em fins do século XIII, o livro que relatava as viagens de Marco Polo pela Índia e China maravilhou a Europa. Muitas pessoas começaram a imaginar diversas formas de chegar ao Oriente que supunham cheio de especiarias e riquezas de todo tipo. Colombo estava convencido de que encontraria uma montanha de fortuna e povos ricos. Países que as lendas de Marco Polo claramente indicavam possuir riquezas infinitas e enormes que os europeus iriam encontrar quando lograssem chegar à Ásia pelo outro extremo. Colombo queria encontrar uma rota para o país das especiarias sem atravessar os domínios muçulmanos. Mas, além de especiarias, havia outro elemento que representava, melhor que qualquer outro, a ambição de riquezas: o ouro, a grande obsessão da Europa. Ao contrário das ideias que nos vendem e que são tão populares, o ouro para os espanhóis também tinha importância simbólica muito grande. A utilização do ouro para alimentar cruzadas, Colombo tinha a mentalidade bastante medieval. Ele não queria ouro para acumular como mercadoria, nem como capital. Ele queria o ouro para algo profundamente simbólico, que era recuperar Jerusalém. Colombo não encontrou a rota para o Oriente, mas chegou às Antilhas. Ali, o navegante genovês e seus tripulantes fizeram contato pela primeira vez com o ouro da América. A história do ouro na América começou com as cartas de Colombo, quando ele disse: o ouro é uma coisa maravilhosa que pode até fazer com que as almas entrem no paraíso, referindo-se à venda de indulgências que era rotineira nessa época. Colombo encontrou pouquíssimo ouro. As culturas antilhanas possuíam pouco metal dourado. Mesmo assim, Colombo falava em ouro praticamente todos os dias. O primeiro ouro que os espanhóis receberam foi presenteado. Dentro da lógica indígena, era absolutamente natural dar presentes. Entre estes estava o ouro, o que, é claro, foi um tremendo erro. Sabemos que houve muitos casos de intercâmbio. Ou seja, os indígenas ofereciam ouro em troca de outros materiais que lhes pareciam quase irresistíveis. Os indígenas da América não conheciam o vidro. E quando os espanhóis lhe deram contas de vidro, isso ganhou naturalmente sua atenção por ser um material que brilhava, era um material muito especial, colorido e belo. Os espanhóis viram que os nativos tinham ouro. E assim começou a obsessão por encontrar a fonte desse metal. Os antilhanos não tinham muito. Os países que o possuíam achavam-se em outros lugares. Os nativos informaram aos espanhóis que além mar havia mais terras
que lá eles poderiam encontrar ouro em grande quantidade. Essa notícia causou muito entusiasmo na Espanha, onde começaram a preparar expedições em busca dessas terras. Já se suspeitava que aquela região não fosse asiática. Os europeus, então, partiram do princípio que ela não tinha dono. Os monarcas espanhóis promulgaram uma série de decretos que autorizavam o resgate do ouro em terras americanas. Claro, sob a palavra resgate escondia-se o consentimento para extrair todo o ouro possível das novas terras em nome da coroa espanhola, que receberia importante porcentagem dos tesouros. A busca do ouro levou os espanhóis a explorar a península de Yucatán. Em 1519, Hernán Cortés desembarcou em Veracruz, dando início à conquista do Império Azteca. Com Hernán Cortés, os saques feitos a Montezuma no México foram impressionantes. A primeira coisa que Montezuma fez a Cortés foi enviar-lhe ouro, mandando dizer que, por favor, não fosse visitá-lo, e com isso conseguiu exatamente o contrário. Cortés aproveitou-se das guerras em que os astecas enfrentavam outros povos da região e, em 2 anos, completou a conquista do império. As riquezas que os espanhóis extraíram do México não se igualavam a nada que olhos europeus tivessem visto antes. Depois de subjugar o México e a América Central, os espanhóis ouviram novos comentários acerca de outros reinos ricos em ouro situados mais ao sul. Os indígenas descobriram rapidamente que os espanhóis queriam um ouro. E, portanto, diziam que eles não o tinham, mas que a sociedade que ficava mais ao sul ou mais ao norte, essa tinha ouro. Na década de 1520, a cidade do Panamá se transformou no lugar de encontro de todo tipo de aventureiros e caçadores de fortuna que sonhavam em realizar novos descobrimentos. 2 deles, Francisco Pizarro e Diego de Almagro, associaram-se para levar adiante a missão de procurar ouro nas terras situadas ao sul do Panamá. Em 1531, durante a marcha para o sul, Pizarro e Almagro ouviram a notícia da existência de um importante soberano que chefiava enorme império. Tratava-se do Império Inca e de seu rei, Atahualpa, que, segundo palavras dos nativos, era imensamente rico. Em novembro de 1532, em Cajamarca, Pizarro e seus homens massacraram um exército inca, aterrorizando-os com os cavalos e as armas de fogo. Atahualpa foi feito prisioneiro e Pizarro exigiu como resgate a quantidade de ouro suficiente para encher uma casa. Atahualpa mobilizou os súditos para que reunissem o ouro pedido. Quando encheram a casa, Pizarro naturalmente mandou matá-lo. Pode-se perguntar por que Atahualpa não usou o poder que tinha com os súditos para organizar uma insurreição. O ponto no qual a conquista ficou irreversível, creio que foi quando Atahualpa preferiu salvar a vida, o que não conseguiu, em vez de organizar secretamente uma insurreição que salvaria seu império. Enquanto Cortés saqueava os tesouros do México e Pizarro preparava a expedição para o sul, outros conquistadores dirigiram-se a leste para explorar o norte da Colômbia. Tratava-se de região desconhecida para os espanhóis, que na época a chamavam simplesmente de Terra Firme. Ali, em 1525, Rodrigo de Bastidas, um sevilhano que havia acompanhado Colombo em algumas viagens, fundou Santa Marta, a mais antiga das cidades espanholas na América que ainda se mantém de pé. Santa Marta, Colômbia. Nas cercanias da cidade recém-fundada, Rodrigo de Bastidas fez contato com a cultura dos Taironas. Quando os espanhóis chegaram aqui,
que fica no extremo norte, vieram pelo Cabo de La Vela, em Guajira, e foram descendo para esta região. Entraram no Vale Tayrona, que era o território dos Tairos, entre o rio Buritaca e o rio Dom Diego. A região era habitada pelos índios Taironas no tempo da conquista. Cerca de um pouco mais de 1 milhão de nativos ocupavam a serra. A ourivesaria tairona é considerada uma das melhores da América. Eles eram grandes artesãos, embora grande parte do ouro que eles trabalhavam fosse negociado de outras tribos do Vale do Madalena. O ouro tinha sentido místico. Na verdade, o ouro guardava a fertilidade do sol. Com o fim de conseguir escravos e apoderar-se do ouro dos Taironas, Rodrigo de Bastidas foi atacá-los, causando grande destruição nos arredores de Santa Marta. Os Taironas fugiram e buscaram abrigo nos picos da Serra Nevada. Os conquistadores entraram por aqui, exatamente onde começou a lenda do Eldorado. Os espanhóis queriam encontrar o Eldorado já antes de chegar à América. Portanto, a lenda funcionava à perfeição dentro da lógica da conquista. Na Espanha empobrecida do século XVI, seu povo tinha a ideia de que enriqueceria rapidamente com o ouro da América. Na época da conquista da América, todos os caminhos conduziam a Eldorado. Cartagena, Colômbia. A cidade de Cartagena é um dos principais centros turísticos da Colômbia. Aqui, as praias caribenhas misturam-se com as lembranças do passado colonial espanhol. Cartagena foi fundada em 1533 por Pedro de Heredia. A cidade devia servir como base para entrar no país em busca de mais ouro. A partir de Cartagena, começaria a conquista da região chamada Senu. Quando o ouro que estava em poder dos índios vivos se esgotou, então começou a prática de saquear as tumbas. Houve episódios bem antigos do século XVI, nos quais as tumbas do Senu, por exemplo, eram escavadas. Tiravam as pessoas que acabavam de morrer para tirar-lhes o ouro. Eles construíam as tumbas em partes planas. Onde ficava uma tumba, via-se um montinho de terra. Então, quando vieram os conquistadores, foi muito fácil saquear as tumbas, porque era só achar uma elevação. Mas o ouro das tumbas de Senu não conseguiu aplacar a ambição dos espanhóis. Os nativos alimentavam a fantasia dos conquistadores, falando de reinos de ouro situados muito longe. O novo comandante, que chegou a Santa Marta em 1535, foi um dos que quiseram crer nessa história. Seu nome era Gonçalo Jiménez de Quesada. Ele chegou à região de Santa Marta e não havia nada de que se apropriar porque tudo havia sido queimado, calcinado e destruído pelos conquistadores prévios. Então preparou uma expedição pelo rio Madalena. Aqui começa a entrada pelo montante do rio Madalena em busca do Eldorado. Começaram a falar que existia um lugar com muito ouro e que um homem se banhava em ouro para jogar um tesouro em uma das lagoas. Ao mesmo tempo em que Gonçalo Jiménez de Quesada subia o rio Madalena, rumo ao sul, outros expedicionários provenientes das cidades de Quito e Coro vasculhavam a mesma zona, devido ao boato da existência de um cacique dourado. Esse Eldorado, que ficava em alguma parte da América e que os espanhóis procuravam sem cessar com diferentes equipes de conquista, estava de alguma forma representado pelos muiscas, uma comunidade que possuía ouro no centro da Colômbia. Os muiscas foram um grupo cultural que teve seu principal assentamento no que hoje se denomina Altiplano Cundiboyacense. Na chegada dos espanhóis no século XVI,
Essa cultura já tinha uma organização sociopolítica, militar e religiosa bastante estruturada e muito bem formada, de tal maneira que estavam organizados em cacicados. Desses, um dos mais importantes era o de Bacatá, hoje Bogotá. Os muiscas, tal como outras civilizações da zona, tinham conhecimentos muito avançados de ourivesaria e trabalhavam com mestria diversos metais, entre eles o ouro. O ouro, por exemplo, nunca foi investimento. Entre os muiscas, a maior parte do ouro é trabalhada para ser literalmente jogada, extraída da circulação em lagoas como oferenda. Para os indígenas, ouro era um material sagrado. Basicamente, de tanto valor como poderia ter a prata ou mesmo o cobre, não davam ao ouro um valor monetário, nem era um meio de escambo. Na Europa, é preciso ter ouro para ser poderoso. Na América, é preciso ser poderoso para poder mostrar o ouro. Segundo contam as crônicas, a informação dada pelos muiscas permitiu que Ximenes de Quesada e outros expedicionários empreendessem viagem até a lagoa de Guatavita, onde supostamente ele encontraria o cacique dourado. A lenda do dourado era um ritual que eles celebravam principalmente na lagoa de Guatavita, onde os caciques se banhavam em ouro. Somente para certas cerimônias, em momentos importantes, celebravam um rito na lagoa de tal maneira que o cacique, o chefe, era banhado em ouro e colocado em uma balsa. Os balseiros o conduziam ao centro da lagoa, onde ofertavam todas as riquezas, especialmente ouro e esmeraldas, e outros valores para o fundo da lagoa, como em honra ao sol. Jogavam tudo na lagoa e lá ficava o ouro. Porque essa era uma balsa grande, onde eles levavam muitos tesouros. É o ritual que nós conhecemos em nível mundial como o dourado. Na realidade, o que acontecia nessa lagoa sagrada era a lua de mel entre o sol e a terra. O sol, a parte masculina, e a água, a parte feminina. Esse cacique, ungido em ouro, era um meio para trazer a semente, o sêmen da vida, que o cacique depositava para uma nova vida. Isso era, em essência, o que acontecia no ritual do dourado. Quando os espanhóis chegaram a Guatavita, não acharam nem rastro do cacique dourado, e muito menos viram algum ritual parecido. A lenda de Guatavita cresceu depois da conquista. E depois de Quesada, inventaram a lenda do dourado. Entretanto, séculos depois, em 1856, um camponês da região de Páscar encontrou uma figura de ouro, representando um cacique e seus súditos sobre uma balsa, levando oferendas para a divindade. Seja um mito, seja uma realidade histórica, o fato é que, quando os espanhóis chegaram a Guatavita, o ritual não era praticado. Então, a busca do dourado em terras muiscas continuou, sempre baseada em relatos dos nativos, que poucos punham em dúvida. Além do mais, os índios respondiam a essa ânsia dos europeus, dizendo-lhes que mais além havia outra terra onde se achava realmente a riqueza, e quando chegavam lá, os nativos repetiam a mesma lenda. Então continuavam procurando. Na região de Tunja, ao norte da atual cidade de Bogotá, os espanhóis souberam que os muiscas haviam atirado imenso tesouro em um poço sem fundo. Os muiscas queriam esconder o ouro dos espanhóis porque os espanhóis queriam roubá-lo. Não apreciavam o trabalho de cada peça, porque eles queriam apenas o peso. Para os muiscas era um desperdício perder o valor de cada peça. Então decidiram escondê-las para não continuar a vê-los desmontar e desperdiçar. Jogaram todas as peças dentro de um poço, sabendo que elas podiam ficar perdidas, mas preferiram isso e ofertá-las aos seus deuses a dá-las aos espanhóis. Os conquistadores pensaram que, se os muiscas atiravam um tesouro em poços e lagoas, então bastava drená-los para achar o ouro.
Desde esse tempo, foram várias as tentativas de escoar Guatavita e outras lagoas. A primeira tentativa, creio que foi nessa lagoa aqui atrás, feita por Antônio de Sepúlveda. E realmente ele achou o ouro, e bastante. Mas esse ouro mal pagou o investimento que ele fez. Morreu na pobreza. Drenar o Guatavita não lhe deixou riquezas. Há uma história interessante, porque quando quiseram drenar a lagoa de Sietia, no fim do século XIX, a ideia não foi cortar a montanha, mas escavar um túnel que serviria de canal para a lagoa. Quando conseguiram, finalmente, terminar o túnel e unir a parte que chegava debaixo da água, esta veio e matou os expedicionários que estavam dentro do túnel escavando. A busca de riqueza a qualquer preço era justificada com a ideia de que a conquista instauraria o cristianismo nas regiões conquistadas, salvando assim a alma dos nativos pagãos. Os templos muiscas foram considerados demoníacos. Quando os espanhóis chegaram, eles satanizaram tudo que era importante para os muiscas, tudo que tinha a ver com sua religião e crenças. Para eles, era tudo do demônio. Dizem que os espanhóis, quando entraram aqui, acharam isto cheio de formas fálicas. Assim, quando os invasores chegaram, imediatamente acharam que o que os muiscas faziam era adorar o diabo. Teria sido impossível a conquista se os conquistadores tivessem vindo apenas para estender a fé em Cristo e a civilização europeia. Porque ninguém sofre tantos reveses por motivos tão altruístas. Mas a cobiça, sim, é capaz de toda a abnegação, de todo o sofrimento, de toda a violência e de todas as barbaridades. Os objetos de ouro pilhados dos muiscas e de outros povos serviram para alimentar a insaciável cobiça financeira do Império Espanhol e para decorar as igrejas dos conquistadores. Eu creio que o Eldorado existiu porque essas milhares de toneladas de ouro e prata, as 25 toneladas de pérolas que não pesam nada, que chegaram à Europa nesse tempo, isso mudou a história da Europa, ou pelo menos das cidades modernas da Europa. O projeto mercantil europeu construiu-se com esse tesouro. A Espanha foi intermediária, através da qual o ouro da América converteu-se na riqueza da Europa. Para organizar melhor a pilhagem do tesouro muisca, os espanhóis se instalaram em Sabana, em Bogotá. Sobre as ruínas do antigo cacicado, foi fundada a cidade de Santa Fé de Bogotá em 1539. Insatisfeitos com as pilhagens feitas, os conquistadores supuseram que o Eldorado se achava em terras ainda desconhecidas e voltaram os olhos para outros territórios. A região que conhecemos como Selva Amazônica está hoje dividida entre 9 países. Brasil, Peru e Colômbia ocupam a maior parte. Rio Amazonas. Seus habitantes, protegidos por montanhas e selvas impenetráveis, desenvolveram uma cultura própria durante milhares de anos. Letícia, Amazonas, Colômbia. Nós, os índios tucunas, faz anos que existimos aqui no Amazonas. Porque nós somos do centro do Amazonas. Há 10 mil anos que nós vivemos aqui no Amazonas. Nós existimos. Antes que Cristo existisse, nós já existíamos aqui. Nesta região, os espanhóis acreditavam que a busca do ouro daria bons resultados. Os espanhóis logo se puseram a procurar a mina, a procurar ouro. Acontece que por aqui, tudo, ou quase tudo, é mato. Eles não podiam entender a beleza e a riqueza que nós temos.
Gonçalo Pizarro, irmão do conquistador do Peru, saiu desta região em 1541 em busca de 2 lugares lendários: El Dorado e o País da Canela. Com ele ia seu lugar-tenente Francisco de Orellana. Após a perigosa travessia dos Andes, internaram-se na selva. Saíram de Quito para percorrer a cordilheira 240 espanhóis. 100 a cavalo, 140 a pé, 4.000 índios que foram obrigados a levar a carga, 2.000 cães de caça para espantar a quem encontrassem no caminho. Pode-se imaginar o que seria essa expedição pela cordilheira, chegando aos picos onde soprava o vento e onde os índios morriam por causa do frio e também do gelo. Os espanhóis vieram por lá, passaram pela cabeceira do Putumayo, depois desceram a cordilheira pela cabeceira do Amazonas e chegaram por aí. E começaram a descer do outro lado, esperando encontrar o País da Canela, como se estivessem na Arábia, e topando com a selva amazônica, que lhes impedia o avanço. Acabaram-se as provisões, não encontraram canela, Pizarro enlouqueceu, matou os índios e deu a carne aos cães. Assim acabou em carnificina monstruosa. Depois, um dia, acharam um rio pela frente que parecia sem fim, e quando finalmente perceberam e admitiram que não podiam mais avançar, decidiram construir um bergantim espanhol. Parte dos soldados embarcou no bergantim para buscar provisões e nunca mais voltou. O rio os levou. Assim se descobriu o Amazonas. Orellana, que descia pela balsa, a Atlântica. Então foi ele que descobriu o nome Amazonas. Separado de Pizarro, Orellana seguiu viagem pelo Amazonas. A jornada foi narrada por Frei Gaspar de Carvajal, o capelão que acompanhava a expedição. Nesse relato, ele assinalou a presença de grande quantidade de nativos que povoavam as margens do enorme rio. Entre eles, mencionou uma tribo de mulheres guerreiras que daria nome ao rio. Rio Amazonas. Não encontraram exatamente o que tinham imaginado, mas quando viram os botos, acreditaram que eram sereias. Esperavam encontrar gigantes e encontraram pigmeus em algumas áreas do continente. Encontraram ou acreditaram encontrar as Amazonas nas margens do rio. Então é claro que não lhes seria fácil escapar da fantasia que vinham perseguindo. Eles encontraram terras inóspitas, desconhecidas, com alto grau de umidade, pragas, insetos, e ainda encontraram fauna também hostil, como serpentes, onças, jacarés, sem contar, naturalmente, com os habitantes da região que também tiveram forte reação à aproximação dos conquistadores. Orellana viajou pelo Amazonas quase 7 meses. Percorreu mais de 5.000 quilômetros até a embocadura no Oceano Atlântico. Embora não tenha encontrado vestígios de ouro nem de grandes civilizações, sua viagem foi imitada 18 anos mais tarde, em 1560, por outro conquistador, Pedro de Ursúa, que não hesitou em abandonar seu alto cargo e honras em nome do espectro do Eldorado. Alguns abandonaram tudo, como o caso de Pedro Ursúa, um rico negociante que vendeu todas as posses de terras. Para mim, Ursúa parece representativo do que foi o conquistador espanhol. Primeiro chegou muito cedo aqui. Tinha 15 anos e aos 17 já era governador de província. Viveu 10 anos nestas terras, travou guerras por todo o território. Então topou com a lenda do Eldorado e a lenda de que Orellana, 20 anos antes, havia descoberto o Amazonas. Ocorreu-lhe a ideia ainda mais demente de que ele iria conquistar a selva e o rio. A expedição de Ursúa também terminou em feio desastre. Acossada pela fome, a tripulação rebelou-se contra Ursúa, chefiada por Lope de Aguirre, conhecido como o Tirano. Desceram o Amazonas, saíram ao mar e na costa venezuelana foram capturados e executados.
jamais encontraram ouro. Todas as expedições feitas atrás de Eldorado foram praticamente um fracasso. Mas o mais interessante é que percorreram quase todos os rios. Graças a esses homens e graças, podemos dizer, a Eldorado, tivemos o descobrimento de um rio tão importante quanto o Amazonas e também o descobrimento de Orinoco. Eu acredito que essas foram as expedições mais árduas. As expedições acabaram não sendo vitoriosas, mas com elas houve um reconhecimento ou conhecimento geográfico de nossa região. O Eldorado nunca foi encontrado no Amazonas. Todavia, logo muitos perceberam que esta região guardava grandes riquezas, embora não sob a forma de ouro. No Amazonas, havia muitos Eldorados que foram e ainda são pilhados sem contemplação. Aí estão os Eldorados relacionados a recursos naturais. É o da quina e o da borracha. Este é um seringal, que em tempos passados foi de grande benefício. A seguir, vieram as peles de animais, como jacarés, e as peles de onça, de jaguatirica. Pelas peles, mataram também muitos animais, crocodilos, muitos mamíferos. Todas as peles eram vendidas por pouquíssimo dinheiro. Infelizmente, houve muitos massacres para encontrar o Eldorado do Amazonas. Para conhecer o que há aqui, é preciso estar aqui, morar aqui e conhecer o povo, porque isso naturalmente é outro mundo. O Eldorado do século XXI está imerso na biodiversidade presente, que inclui, obviamente, os recursos hídricos. 70% da água doce presente no mundo está aqui na Amazônia. Isso é algo que muitos países, de alguma maneira, sem que o expressem, reclamam. A região do Peru, Colômbia e Amazonas já tinha sido explorada e o Eldorado continuava uma incógnita e um incentivo para as explorações continuarem. Durante o século XVII, lugares tão remotos como as Guianas e os desertos da Patagônia seriam os últimos em que os conquistadores acreditariam ver o brilho da cidade de ouro. A sucessão de fracassos na busca do Eldorado não diminuiu a força do mito. Enquanto os nativos continuassem contando histórias sobre cidades maravilhosas, haveria espanhóis dispostos a ouvi-las e nelas acreditar. De todo modo, nesse tempo não existia a teoria da objetividade que tratava então da ciência, da periodicidade. Era fácil alguém contar não o que viu, mas o que os outros lhe contaram. E mais fácil ainda acreditar. E assim foram se criando essas lendas. Às vezes nasciam porque eles acreditavam no que imaginavam, outras vezes porque necessitavam acreditar. Depois dos desastres no Amazonas, todos os olhares se voltaram para o Orinoco e para as Guianas. Ali, Jiménez de Quesada e seus sucessores buscariam em vão durante 50 anos a maneira de penetrar nas montanhas e chegar a uma lagoa lendária chamada Parime, em cujas margens existiria uma cidade, a Manoa do Dourado. Embora nunca tenha sido encontrada, a Lagoa de Parime continuou figurando nos mapas europeus durante décadas. As rotas do Eldorado são as rotas da conquista.
Esse Eldorado nunca está em lugar fixo, porque não existe um Eldorado como tal. Mas Eldorado está sempre um passo mais adiante, ou 2 passos mais adiante, na campanha dos conquistadores. Portanto, Eldorado se desloca. E Eldorado tem sempre uma conotação de fronteira militar. Hoje em dia, eu diria de fronteira de colonização. Nunca teremos um Eldorado, ele está um passo mais à frente, é preciso ir procurá-lo. Em seu percurso, o mito foi se deslocando das impenetráveis selvas tropicais até o gelado deserto da Patagônia. De uma ponta a outra do continente, o ouro foi a obsessão que unificou o domínio espanhol na América. Eldorado é um mito itinerante. Está no limite do mundo. Foi descendo do norte para o sul. Quando chegou ao que hoje é território argentino, ao Rio da Prata, apareceu ao norte da província de Santa Fé. Chamavam-na de Cidade dos Césares. A cidade dos Césares recebeu o nome de Francisco de César, um militar espanhol que supostamente havia contatado os habitantes de uma cidade maravilhosa situada em algum lugar do centro da atual Argentina. Francisco de César era um soldado da expedição de Caboto que se perdeu. Pois bem, ele voltou contando prodígios e maravilhas de uma cidade com casas de ouro e prata. Um lugar onde as pessoas não nasciam nem morriam. Essa cidade dos Césares, à medida que o território se foi povoando, ia se deslocando para o sul. Ao fim da época colonial, ela se achava na Cordilheira, mais ou menos na zona de São Carlos de Bariloche. E ainda no século XX, ou melhor, no princípio desse século, falava-se nela no sul de Santa Cruz, no último confim da Patagônia. De modo que uma cidade mítica vai se movendo à medida que a civilização avança. E ninguém acredita que não haja nada. Esse tipo de lugar é o caldo de cultivo do mito. Porque não há outra saída, é um mito. Em princípio do século XIX, o explorador alemão Alexander von Humboldt percorreu a selva venezuelana e colombiana, chegando a uma conclusão: nem a Lagoa de Parime, nem Eldorado existiam. No mesmo momento em que Humboldt e outros exploradores demonstravam que na América não havia um lugar geográfico para um império perdido, o mito do Eldorado mudou de forma e se converteu em um símbolo para as nações americanas que então se formavam. Desde esse momento, o Eldorado passou a ser uma justificação para viver na melhor terra do mundo. A riqueza perdida, a riqueza que nos roubaram. A América Latina é um continente que sofreu muitas humilhações, sofreu empobrecimento, maus tratos políticos, militares e econômicos. E com isso houve uma revalorização do passado mítico de uma idade de ouro. Os países que não têm incas nem astecas podem ter um bom mito, o Eldorado. Os mitos da conquista tornaram-se mitos da construção nacional na América Latina no século XIX. Os heróis da independência são os paladinos, os vingadores dos indígenas. Quando alguém examina a literatura produzida no século XIX na Colômbia, encontra em boa parte temas indianistas e muitos se baseiam na lenda do Eldorado. Os romances colombianos, escritos nos anos 30 e 40, descrevem
como os nativos e seus descendentes haviam acumulado ouro para presenteá-lo a Bolívar, que expulsaria os espanhóis. O Eldorado também foi, e é ainda hoje, uma metáfora da pilhagem dos bens culturais. Museu do Ouro, Senu. O Eldorado também tem sido um problema para a arqueologia da Colômbia em particular, devido à presença de ouro confirmada em muitíssimas tumbas do território colombiano. Sabemos que muitas tumbas foram saqueadas já desde a época espanhola. Na Colômbia, infelizmente, é uma tradição o fato de que haja camponeses treinados que encontram essas tumbas com tesouros. Recentemente, já no século XX, em algum momento, o Banco Central, que recebia o ouro, que comprava o ouro e o fundia, em algum momento um funcionário inteligente disse: e se em vez de fundir, nós o conservarmos? Essa é a origem do Museu do Ouro em Bogotá. Eu penso, qual país será mais rico que a Colômbia? Nenhum. Porque ouço dizer que a natureza aqui na Colômbia tem muitos veios de ouro. É sabido que sim, há muitos veios de ouro na Colômbia. No século XX, o mito do Eldorado passou a alimentar as ilusões de exploradores e aventureiros, caçadores de tesouro e fanáticos por mistérios. Há muitas pessoas que necessitam transformar um mito em realidade, encontrar a base real do mito e usá-lo como eixo de um significado para a sua vida. Para mim, o Eldorado é uma metáfora da antiga cobiça humana, da necessidade de converter tudo em ouro. O que, aliás, continua sendo a lei da civilização. A natureza só nos interessa na medida em que seja um depósito de recursos ou uma fonte de riquezas possíveis. Sinto que o mito do Eldorado está vivo na medida em que continua vivo esse desejo de converter tudo em ouro, de subordinar toda a comodidade humana, toda a felicidade humana à mera acumulação de riquezas. E esse desejo é parte importante da mentalidade e da ordem da civilização que vivemos. Desde tempos remotos, o ouro chamou a atenção dos homens. Brilhante e incorruptível, ele representa todas as virtudes da divindade. Mas a ambição do ouro pode destruir culturas e mobilizar populações inteiras. Na América, essa ambição teve um nome, o nome de um fantasma: Eldorado. Ninguém sabe com certeza quem foi o primeiro a falar de um país de ouro, mas na Europa havia muita gente disposta a acreditar que tal país existia em alguma parte do mundo. Penso que o mito do Eldorado é, em certa medida, anterior ao descobrimento e à conquista da América. Nasceu da febre da busca do ouro pelos alquimistas da Idade Média, que os levou a buscar uma fórmula que lhes permitisse transformar todas as substâncias em ouro. A construção do mito do Eldorado é muito curiosa, porque não é um mito americano, nem é exatamente um mito europeu, e sim um cruzamento do que aparece. Mas, além de especiarias, havia outro elemento que representava, melhor que qualquer outro, a ambição de riquezas: o ouro, a grande obsessão da Europa. Ao contrário das ideias que nos vendem e que são tão populares, o ouro para os espanhóis também tinha importância simbólica muito grande. A utilização do ouro para alimentar cruzadas. Colombo tinha a mentalidade bastante medieval. Ele não queria ouro para acumular como mercadoria, nem como capital. Ele queria o ouro para algo profundamente simbólico, que era recuperar Jerusalém. Colombo não encontrou a rota para o Oriente, mas chegou às Antilhas. Ali, o navegante genovês e seus tripulantes fizeram contato pela primeira vez com o ouro da América.
A história do ouro na América começou com as cartas de Colombo, quando ele disse: o ouro é uma coisa maravilhosa que pode até fazer com que as almas entrem no paraíso, referindo-se à venda de indulgências que era rotineira nessa época. Colombo encontrou pouquíssimo ouro. As culturas antilhanas possuíam pouco metal dourado. Mesmo assim, Colombo falava em ouro praticamente todos os dias. O primeiro ouro que os espanhóis receberam foi presenteado. Dentro da lógica indígena, era absolutamente natural dar presentes. Entre estes estava o ouro, o que, é claro, foi um tremendo erro. Sabemos que houve muitos casos de intercâmbio. Ou seja, os indígenas ofereciam ouro em troca de outros materiais que lhes pareciam quase irresistíveis. Os indígenas da América não conheciam o vidro. E quando os espanhóis lhe deram contas de vidro, isso ganhou naturalmente sua atenção por ser um material que brilhava, era um material muito especial, colorido e belo. Os espanhóis viram que os nativos tinham ouro. E assim começou a obsessão por encontrar a fonte desse metal. Os antilhanos não tinham muito, os países que o possuíam achavam-se em outros lugares. Os nativos informaram aos espanhóis que além mar havia mais terras, que lá eles poderiam encontrar ouro em grande quantidade. Essa notícia causou muito entusiasmo na Espanha, onde começaram a preparar expedições em busca dessas terras. Já se suspeitava que aquela região não fosse asiática. Os europeus, então, partiram do princípio que ela não tinha dono. Os monarcas espanhóis promulgaram uma série de decretos que autorizavam o resgate do ouro em terras americanas. Claro, sob a palavra resgate escondia-se o consentimento para extrair todo o ouro possível das novas terras em nome da coroa espanhola, que receberia importante porcentagem dos tesouros. A busca do ouro levou os espanhóis a explorar a península de Yucatán. Em 1519, Hernán Cortés desembarcou em Veracruz, dando início à conquista do Império Azteca. Com Hernán Cortés, os saques feitos a Montezuma no México foram impressionantes. A primeira coisa que Montezuma fez a Cortés foi enviar-lhe ouro, mandando dizer que, por favor, não fosse visitá-lo, e com isso conseguiu exatamente o contrário. Cortés aproveitou-se das guerras em que os astecas enfrentavam outros povos da região e, em 2 anos, completou a conquista do império. As riquezas que os espanhóis extraíram do México não se igualavam a nada que olhos europeus tivessem visto antes. Depois de subjugar o México e a América Central, os espanhóis ouviram novos comentários em livros de cavalaria com a realidade da América. Para a Europa medieval, qualquer terra longínqua e desconhecida podia ser a sede de civilizações fantásticas. Tratava-se de mitos e fábulas que alimentavam o desejo e a ambição do europeu daquela época. A ideia de cidades douradas, de Eldorados, de grandes riquezas, de Manoa, de Brasis, de Antilhas, todos nomes do encantamento europeu, é muito anterior à conquista. Em fins do século XIII, o livro que relatava as viagens de Marco Polo pela Índia e China maravilhou a Europa. Muitas pessoas começaram a imaginar diversas formas de chegar ao Oriente que supunham cheio de especiarias e riquezas de todo tipo. Colombo estava convencido de que encontraria uma montanha de fortuna e povos ricos. Países que as lendas de Marco Polo claramente indicavam possuir riquezas infinitas e enormes que os europeus iriam encontrar quando lograssem chegar à Ásia pelo outro extremo. Colombo queria encontrar uma rota para o país das especiarias sem atravessar os domínios muçulmanos.